Muito bem, queridos. Nos domingos à noite, nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Na semana passada, a minha exposição foi finalizando todo o capítulo 3. Então nós tratamos do verso 14 até o verso 21. Mas eu queria hoje, em especial, tratar dois versículos desse terceiro capítulo, que são os versículos 18 e 19, onde Paulo fala algo bastante valioso e importante sobre a questão do amor de Deus. Só em resumo, esse capítulo 3, dos versos 14 ao 21, trazem uma oração do apóstolo Paulo. E nessa oração ele faz um único pedido. E o pedido que o apóstolo Paulo faz aqui nesse trecho é que nós possamos ser fortalecidos interiormente, para que nós possamos, e aí é o propósito da oração de Paulo, ou por que ele pede isso, para que nós possamos experimentar e compreender qual é o amor de Deus. Então Paulo, nessa oração, ele primeiro apresenta a quem nós estamos orando, e ele vai falar aqui de Deus Pai, do Filho, do Espírito Santo. Depois ele faz esse único pedido, e o único pedido que ele faz é que nós possamos ser fortalecidos interiormente. E por fim ele trata do propósito dessa oração, e o propósito da oração é que nós possamos conhecer plenamente, não apenas por intelecto, mas por experiência, o amor de Deus destinado a todos os santos. Mas nos versos 18 e 19, ele vai dizer o seguinte: isto, e aí depois do pedido, ele vai falar do propósito, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Como eu disse, Paulo faz um único pedido, e o pedido é que a gente seja fortalecido interiormente. Por que ele faz esse pedido? Para que nós possamos, junto com todos os santos, conhecer a plenitude, a completude do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e que ao conhecer isso, nós possamos ficar cheios de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo aqui no capítulo 3 de Efésios é uma escalada espiritual. Ele não ora por bens terrenos, mas por força interior, por uma infraestrutura interna. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Após pedir o fortalecimento do Espírito Santo, ele pede também a habitação de Cristo. Ele vai chegar nesses versos que nós lemos ao topo dessa escalada, falando sobre a capacidade de nós medirmos o imensurável, medirmos aquilo que não pode ser medido, aquilo que não pode ser compreendido na sua dimensão total. Para nós, irmãos, o conhecimento de Deus não é um fim em si mesmo. Nós não buscamos conhecimento para que a gente saiba, mas é um combustível para que ao conhecê-lo nós possamos viver em adoração e em santidade. Para nós, conhecer a Deus é a forma que nós temos de nos aproximar dele, para adorá-lo e para viver em santidade. Esses versos nos apresentam algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês. A primeira dessas verdades que esse texto nos apresenta é o amor de Cristo no contexto dos santos. Ele fala de uma capacidade que é coletiva. Paulo roga para que nós possamos compreender com todos os santos. Paulo está nos mostrando aqui que sozinhos, nenhum de nós tem condição de conter essa imensidão de Cristo. Paulo vai dizer que o isolamento é um obstáculo para esse conhecimento, um obstáculo para essa experiência. Cristo é uma realidade que nós não podemos conhecer individualmente, nós precisamos do coletivo para o conhecimento pleno.
Sozinhos nós conhecemos até um limite, o limite da nossa capacidade intelectual de compreendê-lo e o limite da nossa experiência de conhecê-lo, de experimentá-lo, de nos relacionar com ele. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos do coletivo para que o conhecimento seja pleno. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 26, vai dizer que a comunhão dos santos implica em mútua edificação. Quando nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus, um dos propósitos de Deus em nos reunir para cultuá-lo é que haja mútua edificação, é que a sua história, a sua experiência, a sua maturidade, a sua piedade possa me edificar, assim como a minha possa edificar você. Essa é a ideia. Nós precisamos da experiência do homem piedoso, do mártir, do teólogo, do órfão, da viúva. Nós precisamos da experiência de cada uma dessas pessoas para que a gente possa enxergar todas as facetas do amor de Cristo que a nossa bolha individual esconde. O que nós conhecemos de Cristo sozinhos é aquilo que nós experimentamos de Cristo. Mas quando nós compartilhamos as experiências que nós todos temos, nós temos a experiência do órfão, a experiência da viúva, a experiência do teólogo, a experiência do homem piedoso, a experiência da dona de casa, e todas essas experiências se somam para que a gente possa enxergar todas as facetas de Cristo, porque nós individualmente vivemos sempre numa bolha espiritual. Nós desenhamos o nosso Deus, nós apresentamos o nosso Deus parcialmente por aquilo que nós o conhecemos ou como nós o conhecemos. O amor de Cristo, irmãos, é um oceano, e a igreja é o corpo que mergulha junto. Nós não conhecemos, nós podemos mergulhar no oceano e nós não podemos dizer que nós conhecemos todo o oceano, nós conhecemos individualmente parte dele. É a experiência de todos nós que pode nos fazer compreender a largura do amor quando nós nos sentamos à mesa com quem é culturalmente diferente de nós, mas também unido pelo sangue. São as nossas experiências de vida diferentes, as nossas histórias de superação, de fé, as nossas quedas, os nossos pecados, toda essa diversidade de realidade é que nos edifica mutuamente. E nós temos dificuldade de compreender isso porque nós entendemos que a salvação é individual, e ela é, e disso nós inferimos que a vida cristã também é individual, que cada um é responsável pela sua, e isso não é verdade. A Bíblia diz que nós devemos confessar, por exemplo, confessar uns aos outros, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos amar uns aos outros. O uns aos outros é uma expressão continuamente apresentada nas Escrituras como um modelo de viver da igreja. A igreja não é chamada para viver em isolamento espiritual, mas em comunhão dos santos. E aqui há uma aplicação para a nossa vida, e a aplicação é essa: abandone o isolamento espiritual. Nós não alcançamos maturidade espiritual a não ser que nós vivamos em comunidade. É por isso que tem um monte de crente com muitos anos de evangelho e que são crianças na fé, porque eles não conhecem a experiência daqueles que estão ao seu redor. Eles não compartilham vida, eles não recebem vida, eles vivem na sua bolha. Então o que Deus fez para mim é quem Deus é. Quando na realidade nós temos muitas outras histórias, muitas dores, muitas vitórias, muitas realidades diferentes, e é isso que produz maturidade em nós, é conhecer as diversas faces ou facetas da ação, do agir de Deus sobre nós. Irmão, se o amor de Cristo é medido com todos os santos, como Paulo está dizendo aqui, eu e você nunca compreenderemos plenamente sozinhos quem Cristo é, ainda que a nossa vida devocional particular seja intensa. Isso é bom, isso ajuda, mas nós só conhecemos plenamente quando nós estamos com todos os santos e vivemos em comunidade. A profundidade que muitas vezes a gente está buscando está na história da dor, na história de dor, na história de fé, na história de superação do irmão, da irmã que está do seu lado. É nessas histórias que estão a profundidade daquilo que nós estamos buscando.
Muitas vezes nós queremos mais de Deus, queremos conhecer mais a Deus, queremos aprofundar nosso conhecimento de Deus, e nós não olhamos para o que Deus está fazendo na vida de quem está do nosso lado. Busque, irmãos, ouvir experiências de fé que sejam diferentes da sua. É nessa diversidade do corpo que a largura do amor de Deus se torna visível. O amor de Cristo é experimentado plenamente no contexto dos santos. O segundo ponto que esse verso nos ensina, ainda no verso 18, Paulo vai usar alguns termos matemáticos para descrever o que excede a matemática. Ele vai falar de largura, comprimento, altura, profundidade. E é interessante que, ao longo da história, muitos teólogos e pregadores tentaram explicar o que significa, por que Paulo vai usar largura, comprimento, altura, profundidade, o que cada uma dessas palavras dizem, e apesar de muitas explicações, nem sempre elas vão ser claras para todo mundo. Mas só para a gente tentar entender um pouquinho, quando Paulo fala de largura, Paulo está falando desse amor que abrange toda tribo, toda língua, toda nação. Paulo está falando para uma cidade que não era uma cidade judaica, que não era uma cidade em Israel. Ele está falando para a cidade de Éfeso, para o povo da cidade de Éfeso. Ele está falando para gentios, aqueles que não nasceram judeus. E Paulo está dizendo para eles a largura que nós precisamos conhecer do amor de Deus, ela abrange toda a tribo, toda a língua, todos os povos, todas as nações. O amor de Deus é largo o suficiente para incluir o gentio, para incluir o judeu, derrubando toda a parede de separação que há entre todo mundo. Paulo vai falar sobre isso em Efésios 2. A largura do amor de Deus fala da abrangência, atinge todos os povos, tribos, línguas e nações. Não todas as pessoas, mas todos os povos, tribos, línguas e nações. O comprimento vai falar da eternidade desse decreto. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando desse texto, diz que o comprimento vai do Éden à eternidade. Esse é o cumprimento do amor de Deus. Ele é manifestado primeiramente lá no Éden. Na verdade, a gente sabe que é antes da fundação do mundo, mas dentro da história humana, do Éden até a eternidade. É o Pactum Salutis, um termo teológico que fala sobre o conselho de toda a Trindade, onde o Pai comissiona o Filho, e o Filho se voluntaria para salvar os eleitos, garantindo que a redenção seja fundamentada na fidelidade mútua entre as pessoas da Trindade, entre as pessoas divinas. É o Pactum Salutis, Cristo nos amou antes da fundação do mundo. É o cumprimento disso. O amor de Deus é cumprido, que vai do Éden à eternidade, vai da eternidade à eternidade, o amor de Deus pelos seus filhos. Paulo vai falar da altura. E quando ele fala de altura, ele está falando da exaltação soberana, é o amor que nos levanta dos lugares de morte onde nós estávamos para nos assentar nas regiões celestiais, expressão que Paulo usa em Efésios 2. Ele vem do mais alto céu para nos elevar à presença do Pai. Mas ele também fala da profundidade, da humilhação de Cristo, do Cristo que desceu ao mais baixo inferno, da condenação, da separação de Deus na cruz, para alcançar o pecador mais degradado. A profundidade do amor de Cristo nos lembra que não há abismo tão profundo que a cruz não possa alcançar. Os pais da igreja, desde a época do início do segundo século, eles usam sempre a cruz como a forma de apresentar essa geometria da graça que Paulo usa aqui. Ele mostra que o braço horizontal é a largura, é o comprimento, vai falar que o vertical é a altura e a profundidade, apontando ali para o mundo, para as relações de Deus entre nós, conosco, e da altura e a profundidade, falando do céu, falando do pecado. O centro é onde o conhecimento se torna a experiência. Os pais da igreja usavam a cruz. Olha, o amor, a largura e o comprimento são vistos no braço horizontal da cruz, enquanto que a altura e a profundidade no braço vertical dela. E aqui também é uma aplicação para nós, irmãos. A aplicação é: pare de medir a graça pelos seus sentimentos. Irmãos, descanse no fato de que o amor de Deus não pode ser mensurado. O amor de Deus não pode ser medido. Descanse na impossibilidade de medir o decreto divino
para nos salvar. Pare de medir a graça pelos seus sentimentos. Quando o pecado parece profundo demais, irmãos, a gente precisa se lembrar da profundidade do amor de Cristo, que desceu mais baixo do que nossa queda. Quando o futuro parece incerto, firme-se no cumprimento eterno do amor de Deus, que vai de eternidade a eternidade. Pare de tentar sentir o amor de Cristo, irmãos. Nós não fomos chamados para sentir o amor de Cristo, nós somos chamados para experimentar o amor de Cristo. Ordene a sua alma, faça como o salmista do Salmo 42, porque te abates, ó minha alma? Ordene a sua alma, espere em Deus, você ainda o louvará. É o salmista ordenando a sua alma, ordene a sua alma, que se recorde dessas dimensões da cruz, que garantem segurança para nós, independente das oscilações do nosso coração. Existem dias que nós nos sentimos o filho predileto de Deus. Tudo aquilo está dando certo, tudo que nós fazemos está indo muito bem, que maravilha. Parece que Deus desceu na terra para me abençoar. Mas tem dias que a gente quer usar a frase de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que está tudo dando errado. Essa é a realidade da nossa vida. A nossa vida, se ela depender daquilo que a gente está sentindo e de como a gente está percebendo a graça de Deus, nós vamos viver nessa gangorra de ansiedade, depressão, incerteza, insegurança. Mas se nós olharmos para a cruz, nós vamos ter plena convicção de que quando a minha queda é gigantesca, não há abismo tão profundo que Cristo não possa me resgatar. Que quando o futuro é incerto, eu não preciso ter dúvida, porque de eternidade a eternidade o Senhor amou os seus. Quando eu tiver qualquer dúvida sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, eu posso olhar para cima e me lembrar do apóstolo Paulo dizendo que ele nos colocou nas regiões, nos concedeu tudo em Cristo, nas regiões celestiais. Quando eu tenho dúvidas sobre se realmente o Senhor decidiu nos chamar, eu posso me lembrar que de todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus tem feito um povo para si. Pare de medir a graça por seus sentimentos. Seus sentimentos não querem dizer nada quando o assunto é soberania de Deus. Não importa o que você está sentindo, se você está feliz ou se você está infeliz, a graça de Deus está sobre a sua vida. A bondade de Deus alcançou você e de você não se aparta. A certeza de quem você é em Cristo não muda com as suas quedas ou com seus acertos. Quem você é, quem Cristo é e a bondade de Deus sobre a sua vida são imutáveis. O que você sente, meu irmão, é importante só para você. Não é importante para o plano eterno de Deus. Não quero dizer que não tem valor, porque o que a gente sente mexe conosco. Faz com que a gente reaja. É claro que é importante. O que eu estou dizendo é que não é relevante. Não tem nenhum papel dentro daquilo que Deus está fazendo na eternidade. Não é porque você está mais feliz que Deus faz alguma coisa diferente na sua vida. Nem quando você está mais infeliz ou triste, Deus vai fazer alguma outra coisa para mudar isso. Não. O plano eterno de Deus, o decreto eterno de Deus, sobre quem você é, sobre quem Ele é e sobre o que Ele planejou para você, são imutáveis, independente do que a gente sente, do que a gente pensa, ou do que a gente tem experimentado. O verso 19 vai nos mostrar um paradoxo. O terceiro ponto é esse: o paradoxo do conhecimento. Que é a ideia de conhecer o que é, não sei nem se essa palavra existe, mas inconhecível. Se eu não dei uma de Dilma agora inventando uma palavra, é conhecer o inconhecível. Porque Paulo diz assim: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não parece um paradoxo? Quero que você conheça aquilo que nem todo entendimento é capaz de entender. Como é isso? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que Paulo usa uma palavra aqui para conhecer, para o verbo conhecer, que não significa saber quem é, não significa um conhecer por informação, mas significa um conhecer por experiência. O que o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui conhecer o amor de Cristo, Paulo está conhecendo experimentar a ponto de entendê-lo. É isso que Paulo está dizendo. Mas esse conhecimento que ele fala aqui, conhecer o amor de Cristo, que é certo entendimento, não é um conhecimento apenas mental, intelectual. Não é a notícia, essa é a palavra que ele usa aqui. Não é isso apenas, mas envolve
confiança, envolve experiência, envolve relacionamento. Paulo está dizendo aqui, e experimentar pessoalmente o amor de Cristo, que excede todo o seu entendimento, mas que você é capaz de experimentá-lo, de conhecer por experiência própria. Se o amor excede todo o entendimento, como é que a gente pode conhecê-lo? Nós conhecemos a veracidade desse amor, nós conhecemos a força desse amor, nós conhecemos o alcance desse amor, mas nós nunca conhecemos a totalidade desse amor. Porque é naqueles momentos que nós imaginamos que está tudo perdido que Deus manifesta o seu amor de forma que nós ainda não conhecíamos. Pela manhã nós estamos estudando o livro do profeta Jonas. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando a gente fala de Jonas, parece que o tema principal do livro é: Deus vai nos obrigar a fazer o que Ele quer. E esse não é o tema de Jonas. Ainda que ele faça isso com Jonas, ele não faz isso com todo mundo. E não é o tema principal de Jonas. O tema principal de Jonas é: Deus nunca vai permitir que um filho seu caia total e plenamente, total e definitivamente. Não vai. O que Jonas faz? Jonas decide: eu vou desobedecer a Deus e vou fugir para Tarsis, vou para o lado oposto de onde Deus está me mandando. O que Deus faz? Deixa, tá bom, Jonas, você não quer, vai, viva a sua vida, faça o que você quiser. Não, aquilo seria um afastamento total, definitivo de Jonas do Senhor. E Deus vai dizer: não, Jonas, você é meu, e eu não vou permitir que um filho meu se afaste total e plenamente de mim. E o Senhor vai lá e resgata Jonas. E essa experiência de Jonas é mais uma amostra do amor de Deus, que é inesperado. Quando a pessoa faz aquilo que de pior poderia fazer, toma a decisão pior que ela poderia tomar. E assim é na nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós somos resgatados pelo Senhor, e ao passar por aquele turbilhão nós olhamos para trás e dizemos: graças a Deus que o Senhor interviu. Porque se Ele tivesse deixado a minha própria sorte, hoje eu estava longe dEle, hoje eu estaria longe dEle. É esse o amor, esse é o entendimento que excede o entendimento do porquê. Por que esse amor nos persegue? Por que esse amor não nos abandona? Por que esse amor nos prendeu em cadeias de amor? Por quê? Esse entendimento que a gente não tem. Porque a resposta a essa pergunta está exclusivamente em Deus. Mas isso não quer dizer que nós não experimentemos desse amor, que nós não conhecemos a veracidade, que nós não conhecemos a força, o poder, a abrangência desse amor. Nós experimentamos isso. Nós conhecemos o oceano quando nós mergulhamos nele, mas a gente não conhece todo o oceano. A gente nem pode beber toda a sua água. A gente conhece parte, mas isso não quer dizer que a gente não saiba o que é o oceano, que a gente não tenha experimentado, que a gente não compreenda a sua grandeza. A gente só não conhece a sua totalidade. Esse é o amor de Deus sobre a nossa vida. Lembrando que lá no nosso catecismo, a primeira pergunta do catecismo maior, pergunta qual é o fim principal do homem. Aquilo que a gente sempre ensina, como eu disse, para as nossas crianças, E o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o fim do homem. O homem foi criado para isso, para conhecer a Deus, para glorificar a Deus, para desfrutar de Deus para sempre. Conhecer o amor de Deus é o início desse deleite eterno, desse deleite para qual o Senhor nos criou. E aqui é uma terceira aplicação para a nossa vida, irmãos. E a aplicação é essa: caminhe para a intimidade. Nós precisamos, irmãos, transitar dessa curiosidade intelectual. Às vezes o que nós temos só é curiosidade intelectual. A gente quer saber de coisas que não fazem a menor diferença na nossa espiritualidade. A gente quer saber se o querubim tem 6 asas ou 8 asas. Tem 8. Agora sim eu adoro mais a Deus. Se tivesse 6, eu não adoraria. São coisas completamente inúteis e irrelevantes para a nossa fé, que são interessantes, são curiosas, mexem conosco, mas a gente tem que transitar dessa curiosidade intelectual para começar a experimentar a intimidade com o nosso Redentor, para nos relacionar com Ele de forma íntima. A gente tem que parar de estar satisfeito apenas por saber sobre o amor de Cristo, apenas por nos encantar com o testemunho alheio, ainda que nós devamos nos alegrar com ele. Nós não podemos contar sempre o testemunho alheio, nós precisamos conhecer o nosso próprio Cristo.
experimentar o amor do nosso próprio Cristo, ter os nossos próprios testemunhos com Cristo. Nós precisamos aplicar esse conceito de não apenas ter o conhecimento mental ali, intelectual, mas a experiência. Essa, e a palavra que Paulo usa aqui é fidúcia, né? E a gente precisa dessa confiança, experimentar um relacionamento baseado em confiança. Nós precisamos aprender a levar nossas ansiedades reais àquele cujo amor excede todo entendimento. Em vez de tentar explicar a Deus para nós mesmos, a gente precisa viver Deus. Mergulhar na oração, mergulhar na obediência. E a gente precisa fazer o conhecimento teórico que é necessário, que é valioso, que é maravilhoso, se tornar piedade, convicção de vida. Os teólogos reformados sempre diziam uma coisa, que teologia, quando é apenas conhecimento intelectual, ela só produz arrogância. Mas o fim principal da teologia não é o conhecimento, o fim principal da teologia é a piedade. Se o que nós conhecemos não produz em nós relacionamento com Deus, uma vida piedosa, esse conhecimento não produziu nada. Porque ou ele produz piedade, ou ele vai produzir arrogância, altivez, vai produzir alguma dessas coisas que nos faz sentir grandes, quando na verdade deveria produzir piedade, para nos mostrar que grande é aquele em quem nós cremos. Irmãos, de novo, não se satisfaça apenas em saber sobre o amor de Cristo. Busque experimentar esse amor, é isso que Paulo está dizendo. Conhecer o amor de Deus, experimentá-lo, conhecer por experiência, ter suas próprias realidades com o Senhor, vividas no seu contexto, na sua vida, naquilo que é o que você tem. Por fim, irmãos, a parte final aqui do verso 19, diz para que sejamos preenchidos até a plenitude de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz isso para que a gente fique cheio de toda a plenitude de Deus, ele está falando aqui, ele já falou na verdade, né, no capítulo 1, da plenitude do Filho, agora ele fala do Pai, e quando ele diz ser cheio até a plenitude, ele está dizendo que Deus quer ser a realidade máxima em nossa vida. É aquela ideia daquela oração que às vezes a gente faz, Espírito Santo nos visita essa noite, que o Senhor nos visite essa noite. E essa nunca foi o propósito, nem aquilo que o Senhor propôs para a nossa vida. O Espírito Santo é a habitação. E o que o Senhor quer é ocupação total. Não é ser uma visita, não é eventualmente fazer parte da nossa vida. Mas ser preenchido até a plenitude de Deus é que todas as áreas da nossa vida se rendam e pertençam a Ele. E a medida aqui, irmãos, é Cristo. Às vezes nós nos comparamos com irmãos que são mais novos na fé ou mais fracos na fé, e a gente olha, comparado com fulano, a gente até que está bem, né? E a gente olha para isso, para a gente se sentir cheio. A nossa régua é Cristo, irmão. Nossa régua não é ninguém que está aqui, não. A nossa régua é Cristo. Até que tenhamos a estatura de Cristo. Ninguém aqui alcançou coisa alguma. Ele é a nossa régua, Ele é a nossa medida. A medida é Cristo. A plenitude de Cristo, a plenitude de Deus aqui é ser semelhante a Cristo. E há uma implicação prática para a nossa vida aqui. Ser cheio da plenitude de Deus significa que cada parte da nossa vida, cada decisão, seja ela profissional, seja ela financeira, seja ela relacional, cada palavra, cada pensamento, cada realidade que nós vivemos, seja no casamento, seja no relacionamento com pais, tudo isso deve ser inundado pela presença de Deus. É aquele conceito que a reforma vai valorizar bastante, chamado de corandeu, que é: não importa onde você está sempre diante de Deus. Não importa qual é a realidade que você está vivendo, você vive essa realidade diante de Deus. Não existe um momento sequer da nossa vida onde Deus
não esteja presente, onde Deus não faça parte. Eu me lembro de um irmão que sempre dizia assim: se Jesus me desse 5 minutos longe de mim, eu ia pegar esse outro irmão agora, a gente ia conversar sério. Ele falava sempre isso: se Jesus me desse 5 minutos. E aí, ele na sequência, ele dizia: mas o Senhor nunca se aparta de nós. E essa é uma certeza que nós precisamos ter, irmãos. Se nós somos chamados para ser preenchidos até a plenitude de Deus, nós precisamos entender que cada área da nossa vida precisa da plenitude de Deus. A gente tem que parar de ter áreas da nossa vida que não são vividas corandeu, que não são vividas diante da face do Senhor. Toda a nossa vida é diante da face de Deus. E é por isso que, apesar de que muita gente achar que a fé reformada tem a ver com predestinação, eleição, não perda da salvação, e as pessoas reduzem a fé reformada a isso, esse é um dos assuntos secundários quando a gente trata o ponto de quanta coisa a fé reformada resgatou da fé bíblica. Resgatou o valor do trabalho, resgatou o valor da família, resgatou o valor da fé, resgatou o valor da graça de Deus, resgatou o valor da soberania de Deus. Muitas coisas foram resgatadas. E talvez o trabalho seja o exemplo mais claro. Até a reforma protestante, o trabalho, e muita gente ainda vê isso hoje, era visto como maldição. Não, lá no Éden, Deus amaldiçoou o homem. Qual é a maldição? Tu vai trabalhar. Sério? E o que Deus falou para Adão antes de Adão cair? Ele mandou Adão fazer o quê? Dormir o dia inteiro? Descansar o dia inteiro? Pescar na beira do lago? Ele mandou Adão plantar, cultivar, guardar, cuidar do jardim. A primeira coisa que Deus fala para Adão é: Adão, aqui está tempo de trabalho. Se é CLT comigo aqui, se é PJ, porque é 24 horas o seu trabalho, não tem negócio de CLT não. Vai trabalhar. A primeira coisa que Deus disse para Adão: Adão, vai trabalhar. Está aqui o jardim, cuida do jardim. A maldição não é o trabalho. A maldição é o trabalho ser um fardo. Isso é consequência do pecado. Porque o trabalho foi criado para ser a expressão do homem em glorificar a Deus. Para ser um instrumento de glória ao Senhor. No nosso trabalho nós honramos o Senhor. E a gente acha que é maldição. Não é maldição não. Seu trabalho é bênção. Tudo bem que tem um monte de filisteu lá. Mas um dia esses filisteus vão embora. Um dia o Senhor muda as coisas. Até lá, vai orando por esses filisteus aí, quem sabe esses ninivitas se convertem igual se converteram aqueles do livro de Jonas. Faz parte. No mundo caído, faz parte que os ambientes sejam corrompidos pelo pecado. Assim como o prazer pelo trabalho foi corrompido, e a reforma vai dizer o quê? Não. O seu trabalho é instrumento para a glória de Deus. Trabalhe como quem trabalha para Deus. Honre seu Deus no seu trabalho. Haja como se o seu patrão fosse o Senhor, porque é a Ele que você serve. E tudo que você faz para a glória dEle. E o trabalho é ressignificado, porque na época, até a época da reforma, todo mundo queria ser clero, todo mundo queria ser sacerdote da igreja. Porque o único trabalho considerado honrado era esse, nenhum outro era. Tanto que famílias ricas compravam o sacerdócio. Muitas histórias de pessoas que foram feitas padres, bispos, porque a família comprou essa posição, porque entendia que esse é o trabalho honrado que o meu filho pode ter. A reforma vai dizer não. O ferreiro, o marceneiro, que eram as profissões mais comuns lá da época, aquele que vai tratar os cavalos e os animais, aquele que vai lavrar a terra, todos esses diariamente se levantam e trabalham para a glória de Deus. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. E por isso, a aplicação dessa lição para nós é a seguinte: não aceite compartimentos seculares. Não tem nada de secular na sua vida é santa da hora que você levanta, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir e durante o seu sono. Não existe um único momento em que haja uma realidade que não seja santa na sua vida. Aí você diz assim para mim: isso é porque você não foi lá no meu trabalho. Sim, eu não fui no seu trabalho. É verdade. Mas isso não quer dizer que o fato de ser um ambiente ruim, com pessoas
que sejam ímpias, não quer dizer que Deus não tenha um propósito para você lá. Há propósito de Deus, onde quer que você esteja. E ainda que pareça que não, esse lugar é o lugar onde Deus te plantou para glorificar o nome dEle. É lá, não é em outro lugar. O nosso problema é que a gente está sempre esperando que as coisas aconteçam no próximo. É sempre no próximo trabalho, na próxima promoção, no próximo filho, no próximo curso. Tem umas até que dizem no próximo marido, né? Alguns maridos dizem na próxima esposa. Está sempre no próximo. Parece que é na próxima casa, na próxima igreja, no próximo bairro, no próximo tudo. E a gente está sempre esperando o próximo. E a gente não assume que onde nós estamos plantados é onde o Senhor nos colocou para que nós possamos glorificá-lo e viver para a sua glória. E é onde estamos plantados que vivemos diante da face do Senhor. Irmão, ser cheio até a plenitude de Deus. Bom, primeiro, falando sobre essa aplicação, não deixe de submeter cada área da sua vida ao domínio total de Deus. Não aceite esses compartimentos seculares. Eu sou crente aqui, mas aqui não. Eu me lembro uma vez que eu fui jogar futebol com alguns irmãos, pastores inclusive, né? Pastor que é pronto, pastor meu Deus do céu, o problema do evangelho são os pastores, mas fomos jogar lá, um grupo enorme de pastores, e aí de repente tem uma chegada mais forte, e aí um irmão fala para ele assim: ei, calma, que é isso, nós somos pastores. Pastor é só lá fora, aqui é futebol, meu irmão. Eita Jesus! Eu fiquei pensando, aqui dentro a gente é o quê? Aqui dentro a gente é o quê? É tudo, só Felipe Melo tinha lá, só saía faísca, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando, e a gente, claro que ele falou aquilo no calor do jogo e sem pensar, né? Homem e futebol são duas coisas que o cérebro do homem vai embora no futebol, né? E eu falo isso como alguém que acontece comigo também quando eu estou torcendo para o futebol. Mas a grande realidade é, irmãos, lá nós somos crentes também. Onde quer que nós estejamos, não importa qual é o ambiente, a gente precisa ser crente lá. Porque a gente fala que a gente não é crente, às vezes por causa do ambiente. E aí surge aquela pergunta que nos cala: que ambiente melhor em toda a história da humanidade existiu do que o Éden? E foi lá que o homem caiu. Então, se você está esperando um ambiente perfeito, o ambiente perfeito já existiu. E o homem caiu lá também. Então, o ambiente nunca vai nos fazer. O que nos faz é Cristo. É a capacitação que vem dele para que nós sejamos homens de Deus. Ser cheio até a plenitude, irmãos, exige que a gente dê a Ele mais do que o puxadinho do domingo, mais do que só aquele momento do dia do Senhor. O imperativo dessa lição de Paulo aqui é a rendição. Nossa agenda, nossas finanças, nossos pensamentos secretos, aqueles pensamentos intrusivos, devem ser levados à presença dEle. Nós devemos viver corandeu, viver diante da face de Deus, entendendo que santidade não é uma opção para nós. Nós não fomos chamados a escolher sermos santos. Ser santos, viver em santidade, é exigência natural para quem declara ter fé em Cristo. É o transbordar natural de quem está sendo preenchido pelo Senhor. Nós falamos de ser cheios de Deus, de ser cheios do Espírito, e isso transborda no quê? Se não transbordar em santidade, a gente está sendo cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito. Eu quero terminar, irmão, dizendo e lembrando a você que o amor de Cristo não é um tema para estudo, ainda que a gente possa estudá-lo, mas não é esse o objetivo. O amor de Cristo é uma realidade para nós vivermos, é um ambiente para nossa habitação. Você tem tentado medir Deus sozinho? Conhecer Deus sozinho? Volte à comunhão, meu irmão. A comunhão não é opcional para o crente. A comunhão é essencial para a maturidade do crente. Basta você olhar, olhe para os crentes que caminham longe de uma igreja. E você vai perceber, são mimados. Todos eles mimados. São todos eles cheios de si, cheios de justiça própria. Todos querem ser mestres, ninguém é ovelha, todo mundo é mestre. Por quê? Porque falta maturidade. E a maturidade, sabe onde ela está? Ela está em eu achar que minha vida é boa, que minha vida é santa, e eu olho alguém do meu lado que está orando muito mais do que eu.
que está querendo Cristo muito mais do que eu, que está vivendo Cristo mais do que eu, e eu olho para a minha vida e digo assim: ei, estou longe. Sabe o que é maturidade? É eu chegar aqui triste, cabisbaixo, por causa das minhas dores, e são importantes, são válidas. Eu olho para o lado e vejo alguém com dores muito mais profundas, muito maiores, levantando suas mãos, levantando sua voz e adorando a Deus. É isso que produz maturidade. Não sou eu atrás de um computador reclamando e xingando todo mundo na internet. É fácil isso. As dores não estão presentes, as lutas não estão presentes. O que produz maturidade é comunhão. Segunda pergunta para você: você se sente longe demais de quem você deveria ser, do Cristo que te ama? Lembre-se que a profundidade do amor de Deus é maior do que qualquer abismo no qual nós nos enfiamos. Terceira pergunta para você: você está satisfeito com pouco? E eu não estou pregando triunfalismo nenhum aqui, viu? Que é só vitória, agora, labaxé. Não é nada disso que eu estou pregando aqui. Quando eu falo de pouco, estou falando um pouco de Deus. Não é pouco das mãos de Deus, é pouco do coração de Deus, é pouco da presença de Deus. Às vezes a gente está satisfeito com pouco. Basta a gente dar uma emocionadinha no louvor de, pô, já está bom. Paulo diz que nós precisamos viver a plenitude. Não aceite uma vida cristã rasa, meu irmão. Você foi chamado para viver a plenitude de Cristo, para que Cristo seja conhecido a partir de você, para que você reflita essa graça e esse amor que excede o entendimento. Para isso você foi chamado. Eu quero terminar contando uma história que eu já contei diversas vezes aqui. No meu primeiro ano de pastorado, nós tivemos, eu era ainda, não era nem pastor, eu acho. Foi o primeiro ano em que eu comecei a servir a igreja. Tinha uma irmã na nossa igreja. Eu era da igreja congregacional, e lá no culto de oração da terça-feira, na época que as igrejas ainda tinham culto de oração terça e ensino quinta, uma irmã, todas as terças-feiras, pedia para contar o testemunho. E porque abria um espaço para que na hora da reunião de oração a gente pudesse contar o testemunho. E todas as semanas ela ia lá. E as lutas daquela irmã eram enormes. Ela tinha luta com saúde, ela tinha luta com dinheiro, ela tinha luta com seus filhos. Ela era uma viúva que vivia solitária, sem dinheiro, com saúde debilitada, e sempre na dependência do Senhor. E toda terça-feira aquela irmã tinha um testemunho para contar. E às vezes o testemunho dessa irmã era: olha, eu estava com vontade de comer banana, uma irmã foi lá em casa e levou banana. E talvez, como muita gente naquela época, você riu. Falou: isso é testemunho? Mas para ela era. E aquilo encorajava a gente. Porque a gente dizia: rapaz, eu estou trabalhando, mesmo ganhando pouco, eu tenho as minhas contas acertadinhas, eu estou aqui sonhando com coisas mais altas. Essa irmã, viúva, doente, longe com os filhos que não cuidam dela, estando aqui dizendo: é o Senhor que cuida de mim. Olha que beleza isso, irmão. Aí eu me lembro quanto isso edificava a minha vida. E às vezes eu ficava assim, rapaz, às vezes o pastor falava: Roberto Mariotto vai contar um testemunho hoje. E eu falava: meu Deus, o que eu tenho para contar, né? E eu me lembrava dessa irmãzinha. Ela falava até da banana. Quanta coisa Deus tem feito na minha vida. Quantas histórias nós temos entre nós, irmãos. Quantas dores já vivemos, quantas vitórias já experimentamos. Como isso pode edificar a nossa vida. Confie no Senhor, Ele está cuidando de você, o amor dEle excede entendimento, mas Ele está disponível para que todos nós o experimentamos, até que a gente alcance a plenitude da sua presença, da sua ação, da sua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus grandioso, poderoso, que cuida de nós. Reconhecemos que é o Senhor quem nos sustenta, reconhecemos que é o Senhor quem cuida de nós e que nos mantém em pé, e que nos levanta quando caímos, que nos direciona quando estamos perdidos, que nos resgata quando nós queremos nos afastar do Senhor. É o Senhor, o nosso Deus, que cuida de nós, e nós te louvamos por isso. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos conceda o privilégio de experimentarmos esse amor que excede todo o entendimento. Ajuda-nos a não nos contentar apenas com aquilo que nós sabemos, mas nos motive, nos direciona
nos direcione para que a gente possa experimentar esse amor. E que o experimentar desse amor produza em nós essa realidade da tua plenitude, do enchimento pelo Senhor, de rendermos todas as áreas da nossa vida a Ti. Nos abençoa, Deus, e nos ajuda, porque sem Ti nós não somos nada. Mas no Senhor, o nosso coração se alegra, se enche de esperança. Os nossos lábios louvam a Ti por tudo aquilo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Os nossos olhos vislumbram diante de nós tantas promessas a serem cumpridas. E é nessa certeza de que o Senhor é fiel e há de cumprir todas as Tuas promessas. Nós seguimos caminhando, sabendo que é o Senhor quem nos fortalece a cada passo e nos guia a cada direção. Ajuda-nos, Deus, para que Teu nome seja glorificado. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Ajuda-nos a experimentar a plenitude dessa palavra e a ter sempre essa convicção de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos dá uma semana abençoada, cheia de oportunidades de louvarmos o Teu nome, de testemunharmos do Senhor e de colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a glória do Teu nome. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.